Experiências assim, com yoga que eu queria te contar, assim, a primeira delas foi quando eu fui num lugar de yoga a primeira vez, fui lá meditar, mas eu lembro que eu era bem moleque, sei lá, 13 anos e tal. E eu sentei lá, no meio daquele tanto de gente ali sentado, né, e fechei os olhos, escutando aquele som. E, cara, eu só queria que o tempo passasse e acabasse, assim, sabe? Eu não consegui meditar, né? Realmente eu ficava só pensando, ó, que hora que vai acabar, eu quero levantar e sair. E foi a minha única experiência e, pô, pra mim não deu certo a meditação. Outra experiência que eu tive, essa mais profunda um pouco, foi dentro da minha casa. Minha mãe, ela era espírita e ela se aprofundou muito no espiritismo, nessa parada de mediunidade, sabe? Muito, mas muito mesmo. E a próxima etapa dela, que me fez comparar, é que ela saiu do espiritismo e foi pra meditação, sabe? Ela trabalhava yoga, todo dia ela meditava e tal. Mas, infelizmente, o final da história não é muito bom, porque ela teve problemas psicológicos aí, ela não ficou muito bem, não, sabe? Bom, então vamos para várias coisas. Primeiro, qualquer pessoa pode meditar, mas depende do método e do professor. Então, eu mesmo não tinha paciência nenhuma para ficar sentado 15 minutos. Imagina, parecia uma eternidade. Só que eu tive um mestre que era incrível e iluminado e que foi me treinando para eu aprender o caminho para isso. E uma vez que você vai descobrindo... Por exemplo, a galera fala muito de ayahuasca, né? Sim. Depois que eu experimentei... Eu disse, eu não achei nada aqui que eu não tenha encontrado na meditação. Todos aqueles estados eu consigo entrar meditando. Então, você experimentou depois que você encontrou muitos anos depois, a meditação? Eu experimentei ano passado, né? Mas a ayahuasca é um resultado quase que imediato. E na meditação você vai ter um processo para chegar nisso. Né? Você vai chegar lá, você tem uma jornada, na meditação, né, você tem uma jornada e você chega lúcido. Na ayahuasca você é catapultado. O problema é que você é catapultado e não sabe o que fazer ali. Pô, por que você experimentou, mano? Você não precisava ter experimentado isso. Porque os alunos me enchiam o saco dizendo que como é que eu falava sobre isso e que não precisava disso se eu nunca experimentei. Então eu acho que mais uma vez você quis. Enquanto professor de ética, eu tinha o dever moral de falar, pô, não, experimentei, essas foram as minhas experiências. Eu fui 3 vezes, porque todo mundo, eu experimentava e falava, ó, foi isso. A primeira não dá certo. Você não fez direito, você não foi direito. Aí, na terceira eu falei, gente, assim, respeito muito, eu realmente tenho gente na minha família que mudou de vida por causa do tratamento com a ayahuasca, é um negócio super poderoso, beleza? É uma medicina tradicional que está sendo prostituída da forma mais bizarra possível, mas, para mim, não preciso. Assim, eu encontrei dentro da sadhana, dentro da disciplina meditativa que eu buscava. Então, a questão toda é você achar uma forma de meditar e de olhar para dentro que seja interessante. Isso que a gente está fazendo agora, por exemplo, já é um princípio de uma prática de que a gente chama de Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento. Esse diálogo, essa troca, imagino eu, já que vocês não me mandaram embora ainda, que fazer essa análise racional tá te dando vontade de olhar mais para dentro. Claro. E aí, uma hora, você vai ter que sair da bicicleta de rodinha, né? De ficar dialogando e olhar para dentro com a bicicleta normal e pedalar. A questão é achar o método. Então, tem meditação que é dinâmica, tem meditação que é andando, tem meditação que é... Os sufis, por exemplo, que são o pessoal lá da mística islâmica, são famosos porque algumas ordens sufis meditam girando. Você gira com os braços para cima. Vocês já viram na Turquia aquela galera com os braços para cima, girando com aquela saia branca? Aquilo é uma forma de meditação. Aquilo é uma cerimônia meditativa, em que eles giram 1 hora daquele jeito. Na caminhada você pode meditar também? Sim, tem formas de meditação com caminhada, né? O zazen, que é a prática, por exemplo, que a monja Koen faz, você tem um jeito de caminhar atento, prestando atenção no passo, na respiração, e esvaziando e chegando naquele lugar da atenção plena. Então tem muitas formas e, para mim, a forma de meditação mais sofisticada que eu conheci, para mim, é a tradição da qual eu faço parte, que é a Kriya Yoga. Então, que você usa da sua respiração e da atenção na coluna e no ponto entre as sobrancelhas para conduzir essa eletricidade interna e levar a um estado em que os olhos não piscam, o coração quase para, a respiração quase para, mas você entra nesse estado de absorção da consciência em que você está ali junto com o que é divino. Então, primeiro, é testar o método certo. Segundo, em relação à sua mãe, e quais são as contraindicações da meditação. A real contraindicação para certos tipos de meditação é se a pessoa tem psicose ou esquizofrenia em algum grau. Porque a pessoa já vive numa realidade
à parte. Então, práticas, por exemplo, de mantra ou práticas de visualização, que você usa a imaginação como mecanismo para entrar no estado meditativo, não são legais para essas pessoas. Para essas pessoas eu recomendaria meditações leves, fáceis, como por exemplo o Zazen. O Zazen não é nada fácil, você faz horas, mas eu digo Mindfulness, Zazen, Shamatha, que são meditações que vão treinar a sua atenção no agora. Você não vai derivar para lugar nenhum. Fica aqui. Qualquer coisa que aparecer, volta para cá. Então essas são meditações breves que uma pessoa com esses quadros podem fazer. Já meditações muito longas, não. E tem uma outra coisa, né? Se você se mete a fazer meditações profundas dentro de tradições iniciáticas, o que essas meditações querem fazer é criar uma disrupção, ou seja, criar uma rachadura no seu modo normal de ser e fazer com que você chegue nesse estado em que você vira uma outra coisa. Ou seja, a gente vai chegar nesse lugar da iluminação desconstruindo quem você é. É por isso que é tão importante ter mestre e caminho e texto para te organizar, porque não raro essas meditações mais profundas são literalmente enlouquecedoras, porque elas vão querer quebrar quem é você para construir outro. Só que você precisa estar sob a instrução de um mestre para isso não te obliterar. Eu tive Seria um efeito colateral, por exemplo, até da ayahuasca, por exemplo. Só que na ayahuasca passou o efeito da droga, você sai, né? Tem gente que fica malzão depois. Eu já ouvi falar relatos assim do cara que descobriu um vazio eterno ali. Isso, são e duas. Ficou suicida o cara, viu? Nos dois casos, da ayahuasca, dos enteógenos em geral e das meditações, você não tá preparado para olhar para dentro. É como se. Por isso que eu gosto do mito do Minotauro, né? Que o Teseu vai entrar no labirinto para matar o Minotauro, mas ele ganha o fio da Ariadne para entrar e sair. Esse é o lance da função de um método e de um mestre. Te ensinar a fazer esse caminho. Quando eu fui tomar ayahuasca, como eu já era um yogi, cara, eu fiquei ali sentado em lótus durante todo o ritual e nenhuma daquelas mirações, daquelas visões me assustava. E eu vi coisas assustadoras, mas assim, eu sabia, era forma pensamento, volta, era forma pensamento, volta. Admitia o trabalho acontecendo comigo. Não me assustava, não. Cara, eu medito em crematório quando eu tô na Índia. Eu fico ali meditando, olhando pros cadáveres sendo consumidos pelas chamas. Eu me projeto ali, imagino que sou eu ali, né? Então, não é uma coisa pra mim terrível. E é um treino ao desapego. Mas eu tenho um mestre que me instruiu sobre isso. Essa é uma história legal pra contar. Manda aí, eu fiquei curioso mesmo. Porque assim, mas só pra fechar esse ponto, nos dois casos, do trabalho com os enteógenos ou no trabalho... com a meditação mais profunda, a pessoa tem que estar muito afim. Não é para dar um barato legal, não por isso que eu acho que é perigoso a pessoa ir para um caminho desse sem saber o que está fazendo, porque não é para dar barato, não é para você ter uma experiência maluca, não é para você ter entretenimento, é para você olhar fundo e você vai olhar pro abismo da tua consciência e ver o que você acha aí. Então, sem um guia é difícil. Então, teve uma vez que eu estava na Índia, e meu mestre me instruiu a sentar lá no crematório, escolher um cadáver e ficar olhando para aquele cadáver, imaginando que era eu, até acabar. Então eu fiquei horas ali, porque leva tempo para um corpo ser consumido. Então, tirando uma hora que deu um certo... Eu tava num estado que nem a hora que o cara deu um totó na cabeça, porque lá eles batem com um bambu na cabeça da pessoa, porque dizem que o espírito sai pelo topo da cabeça. Né? Então ela tá lá na fogueira. E o fogo veio de baixo para cima naquele velhinho. O fogo consumiu todas as ataduras, todos os panos, então dava para ver o rosto do senhor. E uma hora aquilo começou a cozir, a pressão, e pum, a cabeça abriu, os miolos caíram. E eu fiquei olhando ali. E eu não podia desviar o olhar, fazendo mantra e olhando. Beleza, fiz a prática, me senti bem e tal, sei o quê. Olha, porque qual era o treino? Lembrar que todas as coisas são impermanentes, que uma hora você é eu ali. Né? Então sai do apego, sai desse lugar de achar que o mundo gira em torno do seu umbigo, porque assim como ele morreu, você também vai. E a gente não gosta de pensar sobre isso. E em certa medida, a meditação é sobre te preparar para morrer antes de morrer. Né? Então, quer dizer, você vai morrendo todos os dias para as pessoas que você foi ontem. Né? Essas são as meditações mais profundas, não as que acalmam burnout e tal. Assim, essas daí vão fazer você sacudir as suas estruturas. Daí eu conheci um menino argentino lá, e que ele me via meditando todo dia, e ele disse pra mim que ele fazia essa Raja Yoga, que é um método de um mestre famoso, que até tem um monte de discípulo no Brasil. É pra cura a Raja Yoga, né? Não, Sahaja Yoga. Aliás, não, ele faz Sahaja Yoga? É isso. Sahaja é do Ravi Shankar, da Arte de Viver. E ele dizia que... A Raja Yoga é uma outra técnica. Isso, tem várias, a né? yoga, o objetivo é sempre o mesmo, mas são técnicas que... São caminhos, né? Então você tem Raja Yoga, Sahaja Yoga, Kriya Yoga, Kundalini Yoga.
Todas elas são, na verdade, formas de meditação, assim como Shamatha, Vipassana, Zazen, Vipassana e tal. E aí ele falou pra mim que ele praticava há muitos anos. Eu acreditei. E aí eu comentei com ele, eu fiz práticas no crematório e tal. Ele, me ensina. E eu falei, bom, você pratica mesmo todo dia? Pratico e tal, isso aqui, eu sei o que eu tô fazendo. Aí eu falei, tá bom, ó, meu mestre me ensinou a fazer. Ele foi lá e ele entrou em pânico. Ele teve uma crise de pânico convulsiva, assim. Dele entrar numa pira louquíssima de começar a hiperventilar e chorar, de soluçar, dizendo, eu comecei a me projetar aí, mas aí eu comecei a ver o quanto que eu sou apegado à minha mãe, à minha família, aos meus amigos. E ele entrou em surto. E eu precisei pedir socorro ao meu mestre pra saber tirar ele desse surto, né? Eu sei trazer a pessoa de volta, mas assim, eu precisei lembrar de tudo que eu sabia. E eu nunca tomei uma bronca tão violenta do meu mestre quanto dessa vez, assim, do tipo, nunca mais ensina algo que você não foi autorizado a ensinar pra alguém. Porque essa é uma prática secreta que você não pode transmitir pra alguém que não tá preparado. Eu achando que o cara sabia meditar, ele não sabia. Então, né, essas práticas são lindas, levam a efeitos maravilhosos, mas se você não sabe o que tá fazendo, você vai pirar. O amigo meu